Estamos chegando com um sorvete para espantar o calorão no Kamen Rider Gavi, as revistas de Tokusatsu no Japão e no Brasil. E mais sobre a ação dos dublês e a origem dos nomes dos personagens de Gojuger. O Toku Agora começa agora! E estamos chegando pós o feriado do Carnaval, ainda nos recuperando, né? Tudo bem, Gil Kuroda? Boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Tão bem? Aqui tá um calor, desgramento. Tô esperando o frio aqui. Mas o carnaval ficamos em casa, no Unidos do Sofá. É bem isso aí. Em casa, curtindo o desfile das escolas de samba pela TV. E daqui a pouco, nossos bloquinhos, não de carnaval, dos nossos colaboradores. Temos Nihon Gosatsu com o David Tsurugi e Produção Perigo com o Diego Ramiro. Mas aí uns programinhas, esses bloquinhos especiais para vocês. Daqui a pouco. E olha, o pessoal aproveitou o carnaval para comentar bastante no Toku Agora da semana passada, hein, Gil e Kuroda? Boa. Né? Porque nosso público não deve ser muito de carnaval, né? Mas deve ficar em casa lá malhando o Judas. Por sinal, semana passada rolou o nosso TokuCast TV. Até Gabrielzinho tava lá assistindo a gente. Eu fiquei mó feliz. Obrigado, viu? Pra quem tava lá. Quem acompanhou ali pelo chat viu que eu dei um alô, mandei uma pergunta. Eu não sei o que vocês responderam, não sei se vocês viram, porque eu estava dando aula. Então, enquanto os alunos estavam fazendo uma lição, estava no mudo, o tablet, eu só mandei uma mensagem e depois tive que sair. Não, foi não. Mandamos, não sei se respondemos, mas demos um alô para você sim. Mas, muito bom. E o primeiro comentário de hoje aqui é do L. Fábio Shiryu Silva. Um abraço. Ele diz aqui, que quadros legais começaram este ano, Nares. Grandes ideias com grandes nomes da Tokunet. Tem quadro sério, engraçado, informativo. O do Volney, Diego, Thiago, Gilzão, Anluper e Dani estão demais. Boa. Muito obrigado. Logo o meu vai. Logo o meu vai. Que bom que vocês estão gostando. A ideia é ter aí uns alívios aí entre os nossos reviews de série, notícias, né? Eu tenho spoilers do meu aqui, que tá. Eita. Comidas, bebidas. Essa latinha do Tiga só. Realmente é bonitinha. Fantástico, né? O gosto nem tanto, mas a gente vai falar isso depois. Vamos pro próximo comentário. O Shariban Gatai, o Shariban lá da banda Gatai. Grande parceiro nosso, hein? Rapaziada, graças a vocês eu voltei a ver Kamen Rider. Desculpa, meus pêsames. Depois de mais de 10 anos, o final da Heisei já não estava mais me agradando. Com muito acessório parecendo um brinquedo, cara, mas não mudou nada isso aí. Histórias fracas e vilões sem propósito. Talvez não tenha mudado também. O último que vi foi o Ozu. Embora eu acompanhe as canções, nunca mais assisti. Porém, vocês me convenceram a dar uma chance a Gavi. Obrigado. Um abraço metálico. E Shariban Crush. Boa, Shariban. O Thiagão aqui do Shariban é muito interessante, né? Porque assim, não mudou. Na verdade, continua com cada vez mais de brinquedo, continua com mais acessório. Às vezes continua com uns vilão meio merda, dependendo da série, né? É que ano passado foi tudo meio merda, né? O Gabo é um exemplo de que uma história boa, ela vai te agradar, independente do visual, né? Então, acho que esse é o ponto pra pegar aqui. Continua tendo muito acessório e brinquedo, mas a história é legal. E acho que tá agradando a galera, né? E olha que, além de ser de muito brinquedo, nós estamos falando de doce, né? Sim, muito, muito doce. É interessante que acho que o Shirakura... É claro que o Shirakura não dá bola pra gente, mas dá a impressão que dá que ele pensou assim: não, por eu calar a boca dos velhos lá do Brasil que gostam de Tokusatsu, vamos fazer um Sentai com pneu na cara que eles vão achar horrível, mas vai ser muito bom. E uma série de Kamen Rider com doce balinha que eles vão reclamar, mas vai ser muito boa. Só para eles pararem de achar que dá para julgar pelo visual a história. Para achar boa a história, você tem que ver a história, não o visual. O Gothiardo é um caso interessante, porque assim, o Gothiardo, a história que não colaborou muito. Eu sou contra a questão de ator, porque eu acho que
Os atores então são até bons, mas a parte de história que não ajudou muito, né? Ficou um pouco confuso, ficou... a própria, né, como que eu posso dizer, o próprio universo que o Gotthard ofereceu, ele não expandiu, né, cara? Então o Gotthard tem seus defeitos, né? E o Gabo mostra que, independente do item, do que está sendo vendido para a criançada comprar, uma boa história vai inclusive agradar até fã barbado, por exemplo, do Brasil. A gente tem um grupo de fãs mais novos agora, que parece que chegaram junto com a Arariwa, né? Mas a gente passou por isso na RC umas 3 vezes. A gente passou por isso quando veio o Exeido, por exemplo. Passamos, né? O Exeido, quanto que reclamaram do Exeido, gente? Quanto que reclamaram? E é uma série excelente. Cara, o Gaimon, que a galera adora, o quanto reclamaram do Gaimon, né? Frutinha e tal. Nossa, foi chato pra caramba, né? E acabou a galera se rendendo ao Gaimon. Então, é isso, cara. O Kamen Rider é assim, ó. Você tem que entrar já preparado, Chariban, e todo mundo tá acompanhando a gente, claro que é uma opinião nossa, né? Preparado pra saber que é uma série pra vender brinquedo. Aí, então, né, o visual, se você entrar só pelo visual, cara, você tá ferrado. O visual não quer dizer muita coisa em relação ao roteiro da série. Se você tiver um roteirozinho amarradinho, que respeite a inteligência da criança também, né, que tá assistindo, né, porventura também de outros públicos de outras cidades que vão assistir, você vai estar super bem com ela, cara. Não importa a cor do personagem, né, o tipo de gadget que ele tem lá pra oferecer, né? Isso aí. Vamos lá. Último comentário é do Wagner de Oliveira. Um abraço pra você, Wagner. Não tem como não se emocionar com aquela matéria sobre o que o Tokusatsu representa para nós brasileiros, vendo o trabalho do Dani Tsurugi sendo reconhecido mundialmente. É para se encher de orgulho. Parabéns, cara. Você é referência para todos os cosplayers veteranos e novos. Vamos, change. Danizinho aqui, ó. Dani Tsurugi, ó. Lindo. Foi ótimo. Semana passada, tudo que a gente conseguiu falar e ele aqui explicando e tudo que aconteceu na semana passada sobre isso foi muito, muito, muito legal. Então, e o Dani trouxe até novidades que a gente não sabia, né? Como quando ele contou que ficou sabendo que a reportagem tinha sido exibida no Japão pelo ator do Giban. Quem diria que aí é o cara, o Giban, que ligou pro Dani de madrugada. De madrugada. A vingança tarda, mas não falha. Não falha. É isso aí, quem diria? O jogo virou. Você não deve ter ficado feliz com isso quando soube que o Giban ligou pro Dani de madrugada. Muito bom. E daqui a pouco tem mais chocolate amargo, também tem sorvete, mais balas. Não estou falando do nosso carnaval, estou falando do Kamen Rider Gavi, que continua cheio de reviravoltas e a gente vai comentar daqui a pouco. Fique ligado. Tadjahal! Bem-vindos ao Profissão Perigo, esse quadro em que falamos das coreografias e proezas das cenas de Tokusatsu que tanto amamos. Eu sou Diego Ramiro e esse quadro maravilhoso do Toku Agora começa agora. No episódio de hoje vamos falar sobre as coreografias de ação. Quando eu era pequeno, eu achava que tudo aquilo que eu via nos filmes era real. E quando eu descobri que era tudo combinado, o meu mundo desabou. A fantasia se quebrou, mas deu lugar a um mundo mágico que eu comecei a explorar e tentar entender. Entender o que era preciso para elaborar, ensaiar aquelas danças brutais e incrivelmente rápidas. Ninguém chega num set de filmagem e sai num freestyle fazendo o que bem entende. Existem uma ou várias mentes criando todos aqueles movimentos e montando todo um design para aquela coreografia. Tudo de acordo com o tom, com o momento e até o período histórico em que aquela cena se passa. Será uma briga de gangues como em Aventureiros do Bairro Proibido? Será um homem ou uma mulher contra todos, como nessa cena em Fist of Fury em que o Bruce Lee bate num dojo inteiro? Ou mesmo a Angela Mao em Hapkido? Vamos fazer uma luta enfocando movimentos tradicionais de artes marciais, como em Mad Monkey Kung Fu com o Lau Kar-Liang e o He Xiao-Ho? Ou vamos criar esse design parecido com um teatro, seja a ópera de Pequim ou mesmo o teatro kabuki do Japão,
com movimentos amplos e muitas poses e muitas pausas. Tudo tem que estar de acordo com a proposta e com o roteiro. Afinal, o coreógrafo é só mais um integrante e parte muito importante de um todo muito maior. Nas primeiras séries de Ultraman, a ideia era emular movimentos de wrestling, com agarramentos, empurrões, torções, quedas, todos característicos desse tipo de arte. Porque afinal são dois gigantes pesados se degladiando. É um estilo que se encaixa muito bem com a proposta. Então, depois de decidido o estilo, começam os ensaios. As ideias vão surgindo, se alimentando umas das outras, e esse processo, dependendo do coreógrafo, pode demorar muito, exigindo ensaios extremamente desgastantes e muito meticulosos. Mas também há coreógrafos que preferem dar lugar à espontaneidade, criando tudo no lugar, tudo no set, ali, na hora, confiando apenas nos talentos dos performers. Coreógrafos como Jack Chan e o Sammo Hung são famosos por criar todas as suas coreografias ali, na hora. E nas produções de Tokusatsu, que são o nosso foco aqui, esse método talvez seja o mais utilizado, devido a uma urgência e uma agenda muito apertada no cronograma de filmagem. Os coreógrafos e suit actors, eles não têm muito tempo de ensaio. Então, eles criam na hora, ensaiam 2, 3 vezes e pronto, action! É óbvio que essas coisas podem acarretar pequenos acidentes, mas tudo isso faz parte da profissão. Você já imaginou o tamanho do esforço que é para coordenar as sequências desses especiais de Super Sentai que unem centenas de suit actors da mesma cena? Na maior parte das vezes, exigem muitos coreógrafos para direcionar cada uma dessas pessoas. Os ensaios das coreografias servem para o suit actor se familiarizar cada vez mais com os movimentos criados ali na hora, e movimentos esses que eles já praticam no ginásio de treinamento todos os dias. A ideia é aumentar a fluidez e a velocidade na hora da execução, na hora em que a cena realmente estiver valendo. Toda coreografia é uma dança física, em que tudo precisa estar em harmonia, se movimentando de acordo com a música. O maestro é o coreógrafo, e o diretor é o primeiro espectador, que vai enfocar a melhor maneira de assistir todo aquele espetáculo. O corpo tem infinitas possibilidades para se movimentar, e explorar cada uma delas nessa dança estilizada com movimentos de luta é função do coreógrafo, que imagina e executa tudo aquilo que para muitos parece ser impossível. Esse foi mais um episódio do Profissão Perigo. Eu me despeço aqui e espero vocês num próximo episódio do Toku Agora. Zaijian! O Kamen Rider Gavi Kuroda continua trazendo novos doces, continua trazendo uma história que vai ficando cada vez mais dramática. Mas a gente teve um pouquinho de alívio essa semana, né? Porque eu acho que a relação do Gavi com o... Parece Laika, mas É com ele, com o Laika aí, foi uma relação legal, assim, deu uma quebradinha que não ficou tão dramático. O Hanto é que tá se afundando, né? Então, toda aquela coisa do segundo, aquela fase que o segundo se rebela no final, agora já tá sendo no meio. Menos mal. Tá acontecendo, né, alguma coisa com o corpo dele, e a gente já viu em Scan que tá rolando uma coisa que rolou em Build, que é o cara vai ter um novo cinto, né? Então o Hanto aparentemente vai ter um cinto igual do Akia, que eu esqueci que Kamen Rider que ele é agora. Eu lembro muito disso forte no Build, eu não sei como foram nos últimos anos em relação a isso, o cara ter um segundo cinto. Mas esses 2 episódios, eles continuou o final da história do amigo do Hanto e do cara do restaurante, né, o Polvo. No fim, o cara esse amigo do Hanto é um baita de um duas caras, né, traiu o Hanto por causa de dinheiro. Hanto toma um cacete, né, do Polvo. E enquanto isso, o Shoma ainda tá fraco, ele ainda tá se sentindo estranho. E aí é quando começa a fase agora dessa forma aí do sorvete, que eu achei legal. Eu nunca parei pra pensar nisso. Quando a gente tá com febre, a gente coloca... Tem gente que gosta de dar uma esfriada no corpo, tomar um banho mais gelado, colocar uma toalha na testa. Eu nunca tinha imaginado tomar sorvete, né? Os japoneses, pelo visto, fazem isso pra diminuir febre. Eu já tinha visto o cinto, como que ia ser, né? Porque eu olhei o sorvete e falei, como é que vai encaixar esse menino? Aí eu vi, né, que aí encaixa pelo sorvete mesmo e a casca abre. E eu achei interessante que, como sorvete,
derrete. Então ele tem um tempo, né, específico para lutar e chega uma hora que simplesmente teve um ponto no episódio 25 que ele simplesmente se destransformou, porque a forma dele derreteu, acabou o tempo do sorvete. Né? E apanhou. Então, muito legal isso, eles terem tido essa sacada, né? Tá calor, o sorvete derrete. Tanto que eu imaginei que quando aparece o segundo sorvete, eu achei que ele ia botar indo o sorvete e deixar no congelador. Eu falei, acho que ele vai deixar pra dar uma segurada no sorvete, né? Ainda imaginei o sorvete tentando sair do congelador pra ir ajudar ele. Teria sido engraçado, né? É uma boa. Eu gostei também que o Vran foi conversar sozinho lá com o tio Dente, né? O tio do Shoma. Mas ele queria matar o tio do Shoma depois de ouvir que foi o tio do Shoma que criou a receita dos doces obscuros ali e que criou a forma de capturar os humanos. E tudo isso tem a ver, então, com a morte do irmão do Vran, né? O Lakia. Mas ele acabou se compadecendo, né? Ele realmente acreditou, e eu acho que isso não é fingimento, a gente vê mesmo que o tio se arrepende de tudo que ele fez, por isso que ele contribuiu também em fazer a cirurgia no Shoma e transformar o Gavi vermelho dele em algo mais poderoso, né? O Vran, ele já tá, a gente já sabia, já tinha falado isso, né, na quinzena passada, que ele vai realmente entrar ali pra turma, né? Então eu acho que não vai ter nada que ele vá se rebelar, mas tem um detalhezinho no final do 25. Confesso que o final do 25 eu tava ficando com sono, eu dei uma cochilada, mas eu voltei pra assistir o final de novo do 25. O monstro Kabuto lá, o Besouro, fala que ouviu de um amigo a história do irmão do Vran. Sim. Um amigo me contou que teve um Granuto que estava desistindo e estava querendo sair fora. Então eu acho que esse detalhe esse amigo, tem um amigo que me contou, ou pode ser o próprio irmão, um dos irmãos, né, do Gavi, né, dos vilões, porque eles estão começando a fazer agora, curiosamente, uma ligação entre monstros, né, porque o monstro polvo também falou que ele era amigo do monstro, do primeiro monstro que o Hantu mata, quando o Hantu se transforma. Então eu não sei se isso é só pura coincidência da minha parte, ou se realmente vai começar a ter realmente ligação entre os Granutos, vai começar a vir mais pra Terra para se vingarem dos Kamen Riders. Pode ser. E eu gostei também da reação da Satika, porque ela apoiou o Shoma, foi atrás dele porque ela viu que ele não estava tão bem recuperado ainda. Foi ela que deu o sorvete para ele. Então, esse cuidado que ela tá tendo com ele, e tanto que tem um pedaço num dos dois episódios, agora não lembro se é no 24 ou no 25, que ele comenta, que ele pensa, né? Veja que boas pessoas que eu encontrei aqui que se preocupam comigo e com o meu bem-estar, né? E cuidam de mim também, né? Sim, ele fala isso, sim, verdade. Eles foram episódios bons e importantes, sem muitas reviravoltas e sem muitas mais novidades ou coisas assim, mas ainda seguindo a história. Kuroda, e eu acho que a Toei ouviu a tua preocupação, que você expressou mais de uma vez aqui desde que o Bitter Gavi apareceu, que era a preocupação de que o ator do Shoma estava fazendo jornada dupla, tinha que interpretar dois personagens. E agora, no 24 e no 25, ele não apareceu destransformado, o Bitter Gavi, ele só aparece transformado. Deram uma folga pro ator do Shoma não ter que interpretar outro papel, ele só dublou daí. Então, ainda teve que dublar, beleza, menos mal. Mas é legal ouvir a interpretação. Realmente tem ele conseguiu dar tons diferentes para ele quanto pro gêmeo do mal, né? Hoje eu fiquei prestando atenção nisso. A voz, o jeito. O Bitter Gavi, arrisco a dizer, com as críticas de vocês, talvez nos comentários, aí vocês respondem aqui nos comentários se eu estou certo ou errado. Eu tô assistindo o Bitter Gavi um pouco Deadpool. Sabe, que ele não tem. Ele é um inconsequente, tanto que aí ele bate no Shoma, depois que o sorvete derrete, aí ele aparece num beco
pegando canos e baldes e jogando pra cima, né? Então, e pulando tal, e gesticulando. Então eu tô sentindo ele indo pra esse caminho, que eu também acho sensacional. Essa coisa meio Deadpool. Então, mas eu pensei nisso hoje também. Muito bem, então vamos ficar de olho para acionar o sindicato, caso o ator seja novamente exposto a essa dupla jornada. Cuidado. E a Toei não pague de acordo. E daqui 15 dias vamos voltar a falar então do Kamen Rider Gato. E aí, você curte revista física ainda, ou digital? Então vamos falar um pouquinho sobre revista. Vocês lembram aí das revistas que tem no Brasil? Por exemplo, Revista Herói, Heróis do Futuro, entre outras revistas que tiveram aqui no Brasil. A Gyodai, uma edição histórica e única. Tinha outras revistas que não traziam tanta coisa sobre Tokusatsu, como a Ultra Jovem, a Comics, a Henshin da JBC, falava de anime e também de Tokusatsu. E isso, não só no Brasil, né? No Japão sempre teve revista lá, desde os anos 60, 70 e até hoje, como Telebicum. Vamos falar um pouquinho das revistas aqui daqui a pouco pra vocês. E quem sabe uma coisinha a mais aí. E vamos falar sobre as curiosidades de Gojuger, né? A série nova aí, o Super Sentai novo, Number One Sentai Gojuger. Confere aí. E vamos lá, começando com Goju Wolf, Hoiru Tono. Tono Hoiru. To significa distante, vem da palavra toi. E no significa campo, planície. Seria um campo distante, uma planície distante, né? Temos que entender o personagem, porque Hoiru é uma palavra que alguns fãs de Sentai já conhecem, o verbo que significa rugir. Lembra de onde vem? Hoiru, 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 Hoiru. Disse que os fãs conhecem porque está muito presente também em outras séries comemorativas. Gal Ranger, que comemorou 25 anos de franquia. Goju Leon, o azul, né? Byakuya Riko. Byakuya significa 100 noites, mas pode ser utilizado para dizer também diversas noites, muitas noites. Biku significa terra, no sentido de superfície, local. E outro kanji que muitos fãs de Sentai já viram, está presente no elmo dos King Ogers e de Oranger, significa rei, seria o rei da terra. Goju Tirano, Ryuji Bakugami, Bakugami Ryuji. Baku significa violento e Gami significa Deus, seria um Deus violento. Precisamos entender o personagem, a situação, para chegar a essa conclusão. Ryu significa dragão, mas também é utilizado para construir a palavra Kyoryu, significa dinossauro. E também serve sufixo para diversos tipos de dinossauro. Já Gi significa cerimônia ou regra, dadas as vestimentas e a origem do personagem, que diz que ele veio de uma família com ordens bastante restritas. Goju Igro, é o verde. Kinjiro Takehara, Takehara Kinjiro. Take significa selvageria, de forma furiosa. Hara significa planície, campo, região selvagem. Seria algo região selvagem, furiosa. Kin é outro kanji para pássaro. Geralmente é usado o tori. E Jiro é um nome dado ao segundo filho. Como a descrição do personagem diz que ele tem problemas com a sua família. Será que teremos um irmão ou uma irmã com o personagem aparecendo como vilão? Goju Unicorn. Primeira vez que fala em unicórnio, um animal lendário unicórnio. Goju Unicorn, a preta. Sumino Ichikawa. Sumino Ichikawa.
Não tem nenhuma tradução, não tem uma tradução ao pé da letra, mas o próximo seria Lago Único. Mas esses kanjis, nessa ordem, fazem parte de um ditado japonês que se diz Echiga no nagare o kumu mo tasho no en, que significa: embora sigamos o fluxo de um único rio, estamos conectados a outras vidas. Esse ditado diz que os acontecimentos de hoje estão destinados ao passado. Até mesmo o ator tirar a água do mesmo rio revelam um vínculo de uma vida anterior. Até mesmo os relacionamentos casuais podem ser atribuídos à operação de destino. Continua aí. Sumi significa ângulo e no tem o mesmo significado da partícula no, que indica posse, propriedade. Fugindo um pouco do japonês e falando do unicórnio, a associação do lago com o nome da personagem também pode vir porque essas lendas sobre esses animais, sobre esse animal, dizem que o chifre é capaz de remover o veneno e as demais impurezas das águas. E é a primeira vez que um personagem tem o unicórnio como animal, né? Ali, geralmente é leão, geralmente é um outro animal selvagem ou um outro animal lendário, mas unicórnio é a primeira vez. Se não for, deixa aí nos comentários. E esse aí foi o Nihonsatsu, Nihongo com Tokusatsu. Mata Kondomina! E os programas de heróis japoneses que nós gostamos tanto aqui como no Japão não seriam o que são sem certas publicações, mas isso começou no início da televisão, tanto no Japão quanto no Brasil. Como depois do rádio, a televisão foi um meio novo, a principal força ainda comunicativa era o meio impresso, né? Então, no Japão e no Brasil tiveram revistas que falavam sobre a televisão, trazendo a programação, entrevista com os artistas. E é claro que no decorrer do tempo, no Japão, surgiram publicações voltadas também mais para o público infantil, né? No Brasil, ainda demorou muito tempo para a gente ter revista que falasse para o público jovem sobre o que ele via na televisão, né? Lá no Japão começou lá atrás com a primeira que você vê aqui na tela, que é a Bouken-O, né? Bouken de aventura, ou Reiya, o Rei da Aventura, e que trazia muita informação de Tokusatsu já na época, né, Ju? É isso aí. E essa revista marcou época, né? Porque ela é praticamente a primeira que faz isso. Ela acompanha praticamente o boom do super-herói, né? Quando o Tokusatsu começa a popularizar, principalmente com o Ultraman, o termo, né? Então, os programas infantis em live action começam a nascer, igual o Soldado Hitler nasce do nada, do chão, né, cara? Começa a aparecer bastante. Ela marca tanta geração que ela acaba nasce em outras revistas a partir do mesmo formato dela, praticamente, né? Uma das mais famosas que a gente fala muito aqui no Brasil e consome também, né? Que muito fã tem essas revistas, é a Terebi, por exemplo. A Magazine é Terebi-kun, né? O que só tem também uma coisa interessante no Japão é que os capítulos dos mangás, também há muitos anos, eles saem em revistas semanais, também num formato parecido com a Terebi-kun, né? Então, o mangá semanal é uma revistona com vários capítulos semanais de vários mangás, né? Então também, desde essa época já tinha isso também. Cara, e é uma delícia, tem um livro aqui, ele conta a história da Terebi Magazine, anos 70 inteiro, cara, assim, é fantástico ver, tem até entrevista com o Gonagai, por exemplo, assim, mostra a capa de todas as revistas dos anos 70, cara, é um documento, assim, fantástico da época. Porque direto... Tem isso também, né? As revistas japonesas... Elas vêm com brinde. Ela sempre traz um brinde. Pode ser uma balinha, pode ser um brinquedinho, cards, ó. Por exemplo, como esse daqui, ó. Acho que dá pra ver legal do Zubat. Sempre vem várias coisas, por exemplo, em uma das Terebi-kun que eu comprei lá no passado, veio, por exemplo, esse brinde aqui, que talvez poucos fãs conheçam, mas é de uma série de Tokusatsu chamado Keitai Sousakan 7, né? O Investigador Secreto 7. É um celular.
e a gente montava, ele vinha todo desmontado, você monta, gruda o adesivo, por exemplo, às vezes tem máscara, às vezes tem DVDs na época, ou antigamente VHS, depois DVDs como especiais, feitos exclusivamente para revista, né? Porque aí foi outra forma, foi uma descoberta, foi um ganha-ganha, né? Um ganha para a revista, trazendo conteúdo exclusivo, e um ganha para as produtoras, a Toei, a Tsuburaya, a P-Productions, a Toho, que forneciam conteúdo exclusivo para ser publicado. Inclusive, os fotógrafos dessas editoras iam acompanhar as gravações e faziam fotos para publicar na revista. Então, todo mundo saía ganhando, porque tinha uma divulgação das produtoras e a revista conseguia vender porque tinha material exclusivo, né? Eu trouxe, inclusive, até, por exemplo, um exemplar recente de King Goldier, por exemplo. Na época que eu assinava a Terebi. Já mostrei algumas vezes aqui no Tocou agora. E esse aqui veio esse brinquedinho aqui, que meu filho já passou a mão nele, que é do Gits, ó. Vem também com pôster, com adesivo, vem até com a máscara desse bicho aqui, ó. A gente falou dele num short do TocoCast, por exemplo, lá no Tocou.br. Ele é mais uma propaganda hoje em dia, né? Ela tem uns mangazinhos e tal, tem umas historinhas, mas ele é realmente uma revista para criança, porque ela vem até com umas atividades para criança fazer, sabe? Aqui, a Bokenyo, ela terminou, se não me engano, no início dos anos 80, né? Mas a TV Magazine da editora Kodansha, que foi lançada em 73, está nativa até hoje como uma grande revista, e as que estão agora na tela são também a famosa Televicon da Shogakukan, que foi lançada em 76, inclusive a primeira capa aí é da primeira edição, né, que traz Go Ranger, e tem uma capa recente aqui desse ano, que trazendo o Gojuger, né, a série dos 50 anos, ou seja, uma edição de 50 anos depois da Televicon. E eles vão começando a encher tanta coisa na capa que aí o logo já tá escondido lá atrás, né? Muito legal. Mas essa poluição visual, inclusive, é deles, né? tentou fazer isso com a Herói 100. A Herói 100, se não me engano. Inclusive, a única herói que eu não tenho é a Herói 100. Já pedi pra ele me arrumar aí, mas tá difícil. Eles fazem essa questão de fazer uma capa Trebi que o brasileiro acaba sendo poluído. Mas pra eles lá, tudo que até hoje ainda sai assim, né? E é algo histórico, né? Elas não trazem tanta curiosidades como o MOOC, por exemplo, mas é legal acompanhar o que estava rolando na época para as Trebi. A Trebi tem essa exercício interessante de acompanhar o que estava acontecendo na época, muito mais do que conteúdo. Né? Até porque essas revistas elas são mais visuais, né? Texto realmente é pouco, elas são mais visuais, fotos, montagens e coisas assim. E veja, essas revistas japonesas que começaram nos anos 60 e 70, mas no Brasil, só em 94 a gente foi ter algo nesse estilo, que é a famosa revista Herói. Está aqui, inclusive, acho que uma das edições mais conhecidas da Herói que está aqui é a famosa Herói 10, que foi a primeira publicação no Brasil a trazer uma lista das séries Super Sentai, apesar de que tem um erro de imagem, de nome e de data, mas era o que se conseguia na época, né? Mas é a primeira publicação que traz de Go Ranger até Kaku Ranger, que era a série que estava sendo exibida naquele ano no Japão. Eu costumo brincar que a Herói 10 foi um portal que a gente não saiu mais, né? E a Herói fez tanto sucesso numa época que ela teve mais de uma publicação. Ela teve a Herói, a Mini Herói, eu tive Mini Herói, não tenho mais, e a Super Herói. Eu tenho uma Super Herói até hoje. Esse Super Herói, eu costumo dizer também que ela me representa muito, porque ela tem matéria de James Bond, Jornada nas Estrelas e muito Tokusatsu. Tem uma matéria sobre o Kenta Mimiya, cara. Nessa que eu tô na capa, eu trouxe essa edição 43, ó, vou mostrar aqui, a minha autografada pelo Tetsuya Kurata. A Herói que teve evolução, né? Porque a Herói também, ela ficou muito em publicação, ela virou Herói 2000 depois virou Herói.com.br. É verdade. Eu trouxe Herói 2000 também aqui, Nares, porque tá autografada pelo Hironobu Kageyama, ó. Olha só, fantástico. Uma coisa interessante, e que aí eu parei pra pensar nisso nos últimos meses, até por talvez uma coisa que aconteceu no AF relacionada a Herói, mas se não fosse essa revista, provavelmente, se não fosse a revista Herói, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que ela é culpada, assim, muito por tudo, por eu saber o que são os eventos, para eu procurar os fóruns na internet.
Eu também dedico muito ao Herói também, tudo isso. Heróis do futuro. No caso da Herói, ela custava R$ 1,95 quando foi lançada, né? Ela era quinzenal, depois virou semanal, né? Acho que a partir da Herói Gold ela virou semanal. Quando ela virou semanal, imagine, era uma outra época, R$ 1,95 toda semana ficava pesado, eu dividia com um amigo, ele comprava uma semana, eu comprava outra, e assim a gente ia trocando as edições entre a gente, e foi assim que eu descobri um evento de anime na minha cidade pela primeira vez, porque eles listavam também eventos pelo Brasil, e foi nesse evento que eu assisti pela primeira vez Evangelion e Nadesico e Escaflowne, que são séries da mesma época. Eu comecei em evento também e descobri fórum, grupo de discussões também, graças às revistas também. Esse exemplo aqui que é da Ultracom, é a terceira Ultracom, essa aqui. É da revista Comics. A Comics teve revistinha, distribuição em São Paulo. Olha o preço, 99 centavos. Que maravilha. E na história da Herói vieram várias revistas aí, como o Gil já mostrou e citou também. Aqui tem Heróis do Futuro, a Henshin, a Gyodai, que só teve uma edição, e teve o envolvimento do Tokusatsu.com.br, né? Eu assinava a Henshin, cara. Chegava em casa. Eu assinava a Henshin também. Inclusive, as minhas Henshins estão no pacotinho ainda. Antes de entrar na Gyodai, Naras, coisa rápida. Essa Henshin, eu peguei porque ela tem uma matéria do Spielman. E eu autografei ela 2 vezes. A primeira no Anime Friends 2003. E fui autografar de novo em 2023 com o Hiroshi Watari, ó. Ele autografa a mesma revista, ó, 20 anos depois. Que legal. Fantástico. Eu trouxe uma revistinha do Anime Friends, porque na época a Yamato lançou a editora ZN, né, Kuroda? Isso. E ela lançou 4 publicações, né? Que era um mangá, 2 mangás, né? 2 histórias, uma revistinha do Ohio, que era um portal. Eu escrevia o portal, até na época era um portal, sei lá, da galera do Anime Friends. Sim. Um abraço pro Fly, inclusive. E a Gyodai. A Gyodai, ela nasceu quando o Tokusatsu.com.br começou a ter parceria com a Yamato. A gente tinha um projeto de fazer uma revista nossa e não rolou. O projeto acabou virando do Ricardo, porque o Ricardo também tinha esse projeto também. O Ricardo teve um projeto de uma revista digital, chamava Wicca. Acho que chegou a ter 2 edições só do Wicca, se não me engano. Era uma revista digital, pouca gente lembra disso e explana isso, né? E aí a Gyodai é isso, a gente acabou colaborando com algumas coisas, como buscar o contato para ajudar na entrevista com Adriel de Almeida. E a gente tá falando em 2005, né? A galera não lembrava, né? E um ponto importante, tá? Gyodai, o mundo fantástico dos Tokusatsu, não dos Tokusatsus. Então o próprio Ricardo ele já instruía a galera em como falar e escrever Tokusatsu. Quem me conhece sabe que eu sou meio maluco e eu realmente consumo tudo que tem Tokusatsu, né? Então se a pessoa escreve qualquer coisa, um livro que for, eu vou lá comprar, eu vou lá apoiar. Aí eu vi isso aqui, eu achei bem da maneira, chama Super Nerd, cara. A editora chama Adman. E eu achei uma baratinho o projetinho, porque é uma mini herói, né? É uma heróizinha, legal. Chama Super Nerd, ó. E ela é no formatinho da herói. É uma publicação provavelmente própria, super baratinha. Pô, vou comprar essa revista aqui porque ela tem um significado interessante pro fã. Para um futuro, uma matéria, um documentário, caso a gente consiga fazer. O quanto que a revista Herói marcou, ela marca até hoje, ó. Que as pessoas ainda emulam ela. Sim. Capa. O pessoal da Resistência tá fazendo umas capas super legais agora também. Verdade. Emulando a capa da Herói. Mas a Herói era simbólica, né? Por ter começado ali. Diferente de uma Gyodai, por exemplo, que tem informação mais aprofundada, né? Boa. E é claro que essas publicações, como a imprensa impressa em geral, depois da primeira década dos anos 2000, não resistiu à internet e muito menos depois às redes sociais, né? Essas revistas todas se acabaram. Talvez uma das últimas publicações mais expressivas a falar de Tokusatsu foi a Neo Tóquio, que foi a que durou ainda um pouco mais além dessas, mas que também deixou de existir já faz muitos anos. Mas é interessante que tudo isso que o Gil colocou para a gente, veja, ter essas revistas na mão, elas são um registro de uma época, do que acontecia. Você não perde o que aconteceu naquela época, porque
às vezes publica uma publicação, um post das redes sociais, uma informação em um determinado blog, e isso com o tempo se esquece, se apaga, mudanças de servidor, as configurações mudam, mesmo sites que o primeiro site de notícias do Brasil, de um grande jornal que é do Estadão, que está completando 30 anos, eles não têm os primeiros conteúdos publicados, porque infelizmente se perde o papel, ou mesmo uma revista digital, isso ainda permanece e vira um registro histórico, né? E é por isso que a gente também está embarcando nessa história, né, Gil? Porque está chegando, então, ó, o projeto que não pôde ser levado a cabo 20 anos atrás, agora tem uma revista do tokusatsu.com.br. É isso aí, nós estamos lançando em breve, apenas para apoiadores do tokusatsu.com.br, do Tsupaíro, Toku Agora, do TokuCast, que é o nosso Catarse, né, o nosso grupo de padrinhos e madrinhas lá do TokuCast, né, galera que apoia o podcast e tal, eles vão ter um acesso exclusivo a uma revista digital, Nares, compilando aí todo o nosso trabalho agora com o portal de notícias. É nada. Além de trazer também muito do nosso conteúdo também em vídeo e em áudio, né? Porque através dessa revista os nossos apoiadores poderão acompanhar, além de notícias e artigos até expandidos, até diferentes do que está no site, eles vão poder acompanhar a nossa agenda, spoilers também, vão poder acompanhar mais algumas coisas aí numa revista digital, Nares. Acho que você pode falar mais desse projeto, porque ele só existe e só nasceu graças à sua coragem. Eu desde a primeira vez que eu trabalhei na imprensa, eu sempre fui um defensor da preservação da memória. E eu acho que esse tipo de material serve para a gente preservar a memória, como ela foi preservada por essas revistas que nós trouxemos aqui, tanto no Japão quanto no Brasil, mas também para preservar, não só, eu acho que o mais importante dessa publicação não é as informações que a gente traz do Japão, que agora estamos de olho, hoje é fácil da gente ficar de olho na mídia japonesa e trazer isso para o Brasil, mas para preservar aquilo que acontece no Brasil e que não tem mais registro em um veículo como uma revista. A nossa capa com o Dani Tsurugi é exemplo disso. A importância, a nossa revista vai dar sempre uma grande importância àquilo que é nacional. Das pessoas que se envolvem com o Tokusatsu no Brasil, que fazem isso acontecer, que são notícia. Então, além de notícias e artigos, nós temos sessões com o Giro do Tokusatsu, com pequenas notas, o nosso calendário das estreias e dos aniversários também vai ter lá. Como o Gil já comentou, o que a gente teve no mês anterior, no Toku Agora e no TokuCast, além dos padrinhos que contribuem, vão estar lá na nossa página final, nosso agradecimento especial às madrinhas e aos padrinhos, porque sem eles nada disso seria possível, e também os sorteios. As fotos deles com os sorteados também, se eles mandarem, estarão também nessa nossa revista digital, além de contar ali quem ganhou o quê, né, no mês anterior. Ficou curioso? Mensalmente, para quem é madrinha ou padrinho do TokuCast, vai ter acesso a essa publicação. Quer acompanhar a publicação, é muito fácil de virar madrinha ou padrinho do TokuCast, né? E já vou adiantar, se o nosso grupo de Catarse continuar crescendo, quem sabe um dia o Toku Universo vire uma edição física para vocês aí, chegando por correio, só para quem apoia. A gente tem isso como exemplo da Diário de Bordo, que é a revista da Nova Frota, que a gente escreve hoje matérias para lá. Inclusive vai ser a terceira matéria, a gente já escrevemos sobre o que é Tokusatsu, escrevemos sobre o Chukara no Message, vai sair sobre o Japan Action Club, e em breve um sobre Tokusatsu e Oscar, com base aí num artigo que está no site também. E quem recebe a revista é só o assinante, é só o cara que apoia o grupo no grupo de financiamento coletivo de apoio lá da Nova Frota, que recebe em casa o Diário de Bordo, bimestralmente. Então o Toku Universo pode ser uma publicação mensal ou bimestral, chegando em peça na sua casa, resgatando todo esse universo de revista que a gente contou agora para vocês. Então fica aí, você que não apoia ainda, apoia. Boa. E vamos continuar então com o programa, com as notícias da semana no CTJ News. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo.
Foi anunciado para 3 de agosto um evento que vai comemorar os 30 anos de Oranger, a produção que comemorou em 1995 os 20 anos da franquia Super Sentai. O elenco principal da série estará presente. Eles vão fazer palestras e tirar fotos com o público. Um compilado da série também será lançado em DVD em 9 de julho. O Anime Friends confirmou as 2 primeiras atrações ligadas ao Tokusatsu. São Takumi Tsutsui, o Jiraiya, e Takumi Hashimoto, que interpretou o Manabu em Jiraiya e o Tiger Ranger em Zyuranger. A volta dos 2 atores ao Brasil vai aproveitar o lançamento do guia visual definitivo do Jiraiya pela editora Mozu. Novas atrações devem ser anunciadas em breve. O Anime Friends 2025 ocorre entre os dias 3 e 6 de julho no distrito Ayambi, em São Paulo. A venda de ingressos começa em 10 de maio. A Akita Publishing confirmou que um novo mangá de Godzilla será lançado em 27 de maio. A obra será desenhada por Yu Ishiguchi e será lançada na revista Young Champion. Com grandes nomes envolvidos, o novo mangá promete trazer uma abordagem única para o universo de Godzilla, combinando o talento de artistas consagrados com uma nova visão do icônico monstro. Para ficar por dentro de todas as notícias do universo do Tokusatsu, acesse o portal tokusatsu.com.br e também não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. E é isso aí, mais uma semana de notícias no CTJ News. Mas antes de falar um pouquinho sobre o Tokocast, acrescentar no Atari, né? Pedimos desculpas. Nós lançamos uma agenda essa semana lá nas nossas redes sociais, contando qual seria o Tokocast número 254. Seria o Wingman. Deu ruim. E deu ruim. A gente teve um problema numa parte das faixas do áudio. E aí não deu para recuperar. E aí, para gravar só aquela parte, a gente decidiu gravar de novo o Tokocast. Então o Wingman provavelmente chega no Tokocast 255, tá bom? O Atari Ninja Boy 254, cara, ele é um live action, é um filme baseado no mangá de ninja, claro, de um autor super popular, assim, tem muita obra de ninja que tem. E o filme acabou dando origem ao Kamen no Ninja Kakagi, que também é mangá, tal, é uma série live action. Tem até filme, a gente conta isso no Tokocast também, que ele tem um filme. O Tokocast não é sobre o Ninja Kakagi, mas a gente acaba contando também de um filme one shot que tem o Hikaru Kurosaki como protagonista, por exemplo. E essa série, ela marcou bastante porque ela ali anos 60, né, e ajudou também a desenvolver mais os programas infantis aí, até chegar nos anos 70 com Henshin-Bun, etc. O Atari Ninja Boy é aquele tipo de filme bem Disney, anos 60, anos 50, tem musical, tem parte animada, né? Muito efeito prático, animação, Foi um filme diferente. Ele não é ruim, não. É um filme pra criança, assim, não ter muito o que pensar e só se divertir, mas é um filme muito interessante de ver. Esse é um ponto importante que a gente precisa começar a resgatar para os brasileiros, assim, talvez para o mundo. As pessoas estão perdendo interesse em cultura. E ver esse filme não é perder tempo, ele agrega na parte cultural ali, de entender como era o cinema na época, o cinema para criança, o Tokusatsu ainda, né, num estágio meio que embrionário em relação ao gênero, né, para chegar no que é hoje. Então fica aí a dica para vocês procurarem. Os nossos apoiadores já receberam o link direto na locadora do Jim. Para quem não conhece a locadora do Jim, ouça o Tokocast, né, ou vire padrinho para conhecer mais. E então é isso. E semana que vem tem o Wingman. O Wingman não conseguiu decolar essa semana, mas se tudo der certo, então semana que vem ele decola, né? Seja como o mal é perspicaz, né? Até aqui faltou imaginação. O Wingman, mas ele vai prevalecer. Faltou imaginação, mas o Wingman vai voltar aí. A imaginação também volta esse ano para outras coisas também. Isso aí. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Toku Agora, como sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá! Boa noite.